Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Siqueron, né? Na direita brasileira, principalmente, vem sendo feita uma discussão muito ampla esses tempos, que é sobre a questão do americanismo. Até que ponto o americanismo é um mal para o Brasil? Eu acho que o ponto em que todos podem concordar é que o americanismo é ruim. Esse é o ponto que todos nós concordamos. Tanto que os setores mais americanistas da direita não se assumem como tal. Inventam sempre que nós temos que comerciar com os Estados Unidos, nós temos que comerciar com Israel, nós temos que comerciar com não sei mais o quê, mas não se assumem como americanistas. Isso de tão forte que é o sentimento anti-americano. Todos nós concordamos que os Estados Unidos são uma coisa ruim. Todos divergem no porquê. E por que existe tanta essa divergência? Eu acho que a principal razão é o seguinte. Vamos falar, antes, façamos a ressalva de que a esquerda brasileira já se americanizou totalmente. E uma das razões para a esquerda brasileira ter virado um lixo tão grande foi exatamente a americanização. Mas já eu explico por quê. Olha, mas a direita brasileira, você vê muitas críticas justas ao americanismo. Mas a grande maioria desse povo está perdido. Por quê? Porque o Brasil, nessa era de hegemonia americana, é o país que, para o bem ou para o mal, menos assimilou, que menos entendeu essa cultura americana anglo-saxônica. O Brasil é o país que menos soube se adaptar a isso. E o que houve de influência anglo-americana no Brasil, o Brasil pegou exatamente as piores coisas. Que com o pragmatismo anglo-saxônico, que é a base do currículo brasileiro, quando a educação pragmatista aos moldes do Dewey é algo que é desprezado lá nos Estados Unidos hoje em dia. Porque gera analfabetismo funcional. O pós-modernismo que tomou conta do Brasil é a recepção americana do pós-modernismo. Por exemplo, o feminismo brasileiro seria uma coisa muito menos tosca se fosse de base europeia e não de base americana, com Judith Butler, com todo esse negócio de desconstrucionismo de gênero, não sei mais o que. Até o feminismo seria algo mais decente se tivesse ficado no porto do feminismo europeu. Não que eu fosse concordar ainda, mas mesmo assim. E as duas grandes contribuições dos Estados Unidos para a história da humanidade, e os Estados Unidos foram um dos impérios hegemônicos que menos contribuiu para a alta cultura mundial, mas as duas maiores contribuições culturais dos Estados Unidos para a história da humanidade
foram duas coisas que não foram assimiladas de jeito nenhum pelo Brasil. E que são duas coisas essenciais para entender a mentalidade americana. Que são o quê? Primeiro, a tradição de crítica cultural anglo-americana, né? De crítica literária e crítica cultural. Isso é o que vingou no Brasil em um certo período. Vingou no Brasil enquanto havia a liderança dos intelectuais cariocas, que eram intelectuais que tinham uma grande afinidade com essa tradição de crítica literária e cultural anglo-americana, né? Esse povo, Paulo Francis, Nelson Rodrigues, Milor Fernandes, etc. Isso é algo que teve um domínio no Brasil. Por que não deu certo? Porque quando houve no Brasil, e isso no Brasil aconteceu muito cedo, a fagocitose da crítica literária pela academia, criou-se um domínio monolítico da escola do Largo São Francisco, da USP, liderada pelo Antônio Cândido, que queria trazer, que transformou a crítica literária brasileira em uma pastica medonha de marxismo e estruturalismo, e enxotou a crítica literária anglo-saxônica. Isso não foi uma coisa per si totalmente ruim, mas isso afetou ao menos essa absorção da cultura, ou melhor, não absorção, esse entendimento, porque a absorção não é uma coisa boa, entendimento da cultura anglo-saxônica pelo Brasil. Isso foi uma coisa. A segunda coisa, e em grande parte é decorrência da primeira, a segunda coisa que o Brasil nunca entendeu foi a tradição de Pulp Fiction americana. Que foi suprimida por quê? No Brasil ela praticamente não teve, essa não teve nenhuma influência. A outra teve, mas foi suprimida. Essa não teve nenhuma. Por quê? Porque no Brasil, o mercado de Pulp Fiction sempre foi voltado para a pornografia. Acho que em todas as bibliotecas públicas você encontra os livros baratos que eram impressos com histórias pornográficas. Então a Pulp Fiction anglo-americana foi algo que teve um impacto mínimo no Brasil. E também porque a crítica literária anglo-saxônica já tinha morrido, né? E o povo que adquiriu, esses acadêmicos só foram descobrir essa Pulp Fiction muito tarde. E quando descobriram, o resultado foi extremamente medíocre. Eu não estou dizendo nem que seria algo bom, inteiramente bom, se o Brasil fosse influenciado por isso. Estou dizendo, não seria algo talvez bom. Mas o que se segue é que o Brasil é um país que perdeu o resto da sua base cultural e se viu nessa órbita de influência anglo-saxônica. Nessa órbita de influência anglo-saxônica, o Brasil se viu diante de uma cultura, né, hegemônica que nunca entendeu. Tanto que você praticamente não tem cátedras de literatura anglo-saxônica no Brasil ocupadas por brasileiros. Quase todas são por estrangeiros. O resultado disso é que o elemento anglo-americano foi extremamente nocivo no Brasil. Porque só se divulgaram aqui as modas. E o que havia de alta cultura foi virtualmente intocado. O que não era muito para os padrões de um império global.
por isso que você vê que essa discussão em termos do americanismo, que é uma discussão válida, identificaram muito bem o problema, a direita identificou muito bem o problema, mas é uma discussão que não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque todos estão falando de coisas que não entendem. Todos estão falando de coisas que não entendem. Ninguém entendeu realmente os Estados Unidos. Ninguém entendeu. Os Estados Unidos no Brasil permanecem como sendo apenas um fetiche. Um fetiche positivo ou negativo. Um fetiche positivo e negativo. E você vê, inclusive, que muitos que criticam os Estados Unidos são, na verdade, americanistas sem saber. Mas isso é tempo para outro vídeo, porque esse já se extinguiu demais. Pois um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like e coloque assim. Bom dia a todos e até logo.